Eu sou Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do programa da CNSEG no YouTube. O que seguro é esse? Para quem está chegando agora, o programa traz entrevistas curtas, práticas, de uns 20 minutos, é o que a gente estima a duração total do programa. E o objetivo é abordar e explicar o conteúdo de produtos de seguros que tem se destacado na preferência da população brasileira. Hoje, aqui nós vamos tratar do tema de seguro de vida, que nos últimos 5 anos, o seguro de vida teve uma taxa média de crescimento de 10% ao ano. O prestamista, que é a modalidade também do vida, alcançou uma taxa anual de 12,3%. Então, seguro de vida 10% ao ano, enquanto o prestamista 12,3% ao ano também. Esse resultado ele é quase 2 vezes superior à média do setor de seguros como um todo, para mostrar o dinamismo desses ramos. E que no período apresentou um crescimento médio de 5,4% anuais. Muito bem. Foi por isso mesmo, diante desse dinamismo dos seguros de vida, que a participação dele, vamos considerar o vida normal mais o prestamista, também que a gente vai explorar aqui no nosso programa, que era de 9,4% em 2015, saltou para 12,8% em junho agora passado. Atualmente, esses dois segmentos de vida já superaram o seguro de automóveis, que hoje tem a participação de 12% no mercado. Bem, no seguro de vida, o mercado ele é muito competitivo. Existem cerca de 66 empresas que oferecem esse produto em todo o território nacional. Esses números, tanto do dinamismo quanto da grande oferta que tem de produtos e de seguradoras, são evidência da consciência do consumidor já alcançada sobre a importância de se ter um seguro de vida e também refletem o cuidado das empresas com os seus colaboradores. Nós sabemos que existem 2 modalidades, o do vida individual e o do vida em grupo, que é contratado pelas empresas para seus funcionários. Bem, mas para esclarecer e debater as coberturas do seguro de vida, trazemos aqui 2 experientes e muito competentes profissionais. São eles, o Carlos de Paula, que ele é diretor executivo da FENAPREV, da Federação Nacional de Previdência e Vida, e a Ana Flávia Ferraz, que é presidente da Comissão de Produtos de Risco da FENAPREV e é gerente de governança da companhia Bradesco Vida e Previdência. Bem, antes de iniciar essa conversa, e para quem ainda não conhece, a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, é a entidade associativa das empresas do setor segurador. E a CNSEG ela é integrada por 3 federações e mais uma de saúde. Essas 3 federações são a FENSEG, Federação de Seguros Gerais, a FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização, e também a quarta, que é a FENASaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar. Bem, e se você ainda não está inscrito aqui no canal CNSEG, deixe o seu like e ative as notificações, para que você possa, então, a partir de agora, receber nossos avisos de eventos e outros conteúdos muito relevantes. Bem, vamos direto ao ponto. Feita essa breve introdução, Carlos de Paula, a palavra é sua. Olá, Márcio, como vai? Muito obrigado por essa oportunidade singular aqui para a FENAPREV. Eu gostaria de pronto já parabenizar a CNSEG por mais uma iniciativa vitoriosa, né, que é essa ação de cidadania, eu até diria, no sentido de a gente conversar com a sociedade sobre temas relevantes de forma bem leve, de forma bem direta, trazendo os nossos especialistas, né? Então, fica o meu registro aqui no sentido de parabenizar pela criação desse programa. Que seguro é esse? Já quero cumprimentar também aqui a nossa colega que já foi anunciada, a Ana Flávia, presidente da nossa Comissão de Produtos de Risco aqui da FENAPREV, da Federação,
E dizer que falar de seguro de vida, neste momento, é uma excelente oportunidade. A sociedade, obviamente, está um pouco mais sensibilizada em decorrência dos efeitos da crise sanitária, mas quando a gente trata da matéria de seguros, a gente vê que a sociedade já vem num processo de conscientização há muitos anos, né? Seguro de vida tem a ver com proteção, e de um lado nós protegemos as pessoas queridas, as pessoas que nós amamos, né? No certo sentido, e de outro lado, o próprio segurado, né? Também se beneficia diretamente, ou pode se beneficiar diretamente da cobertura de seguro, que é uma demonstração da evolução da própria sociedade já há muitos séculos, né? Nesse sentido, eu queria explorar um pouco mais, Márcio, no outro recorte, a referência que você trouxe acerca dos números, né, do crescimento do setor. Veja que nos últimos 10 anos, se a gente considerar o crescimento da indústria, nós falamos de uma variação positiva de 168%, e quando a gente olha a indústria de seguro de pessoas, uma variação positiva de 171%. Se nós considerarmos exclusivamente o seguro de vida em grupo e o seguro de vida individual, foi um crescimento de 202%. Então, isso dá uma demonstração de que tanto as corporações, as empresas, quanto as pessoas vêm passando por um forte processo, né, da sua conscientização em relação à necessidade de proteção. Quando a gente olha lá no início da crise sanitária, em abril de 2020, os primeiros impactos, né, na nossa sociedade, e considera esse recorte entre abril e junho desse ano, foram pagos, em termos de indenizações, algo em torno de 18 bilhões de reais. Né? Desses 18 bilhões de reais em indenizações, né, nós pagamos, o setor pagou, a indústria pagou cerca de 3 bilhões de indenizações decorrentes da Covid-19. Então, apesar de todo o impacto, né, da crise, né, obviamente estamos todos realmente sensibilizados, milhares de famílias foram protegidas nesse período tão singular para a história do mundo, né, e da nossa sociedade. Enfim, o que nós entendemos que quanto mais informação, né, isso poderá contribuir significativamente para um maior conhecimento e entendimento da matéria, de questões fundamentais para que sejam tomadas as decisões, e esse é o objetivo da FENAPREV, nesse encontro que nós temos aqui, no Que Seguro é Esse. Eu tenho a convicção de que essa conversa nossa irá ser muito positiva para as pessoas que nos assistem neste momento, e através das nossas 66 associadas, como o Márcio mencionou bem aqui, nós estamos trabalhando na difusão da cultura securitária. A FENAPREV hoje está aí no LinkedIn, está no Facebook, nós temos o site da federação, são vários ramos na área de seguros de pessoas, nós trataremos alguns aqui, talvez os principais, e o nosso desejo é que, ao longo da nossa conversa e logo após ela, as pessoas que nos assistem nesse momento, depois continuem as suas pesquisas, acionando os nossos sites e os especialistas do setor em relação à matéria. E aí, sem mais delongas, então, eu quero, já agradecendo, fazer a primeira pergunta aqui para a nossa colega, para a Ana Flávia, né? A respeito de quais são hoje, e ela vai destacar aqui os principais, né? Os principais tipos de seguros de pessoas que nós temos à disposição da sociedade no mercado brasileiro. Boa tarde, De Paula. Quero agradecer a você, ao Márcio, a oportunidade da gente estar hoje falando de um assunto tão importante, tão atual e tão necessário, né? Que é seguro de vida. Ter essa conversa, esse bate-papo aqui com vocês e com todo mundo que está acompanhando essa iniciativa inovadora e tão importante, tão pertinente como o Que Seguro é Esse? Como você bem colocou, hoje a gente não fala mais só em seguro de vida. O seguro de vida ele é uma das modalidades do seguro de pessoas. São 5 os principais tipos de seguro de pessoas disponíveis hoje no mercado. A gente tem desde coberturas mais específicas, mais delimitadas, como os seguros de acidentes pessoais. Um outro exemplo, uma outra modalidade de seguro que cresceu bastante, responde por esse crescimento que tanto você quanto o Márcio pontuaram, é o seguro educacional, né, aquele que tem o objetivo de garantir o custeio da formação educacional, dos estudos, né, do aluno, ali no caso da ocorrência de algum evento, com o próprio aluno, com o pai, ou o responsável financeiro, no caso de ser uma terceira pessoa. Um outro seguro também bastante comum, bastante popular, é o seguro viagem, uma modalidade de seguro
bastante impactada hoje por conta do momento da pandemia, as medidas de distanciamento, de restrição à locomoção. Um seguro também muito presente no dia a dia das pessoas é o seguro prestamista, que eu queria também mencionar aqui, é aquele seguro que é contratado para garantir a amortização ou a quitação de um financiamento, de um empréstimo, no caso de morte, invalidez, perda de renda e até mesmo desemprego. Esse é o seguro prestamista. E aí, né, por último, e o objeto da nossa conversa de hoje é o seguro de vida, né, um dos seguros mais tradicionais, aí dentro desse grande grupo de proteção que é o seguro de pessoas. O seguro de vida é aquele que tem, o objetivo dele é mesmo garantir uma indenização para um beneficiário ou para o próprio segurado. Eu acho que aí aqui tem um aspecto bem importante, bem atual, que é ter em mente que os seguros de pessoas, ele não protegem apenas o seu dependente financeiro, os filhos, mas eles permitem a contratação, permitem o acesso a coberturas que podem ser utilizadas pelo próprio segurado. E uma das coberturas mais importantes e que mais tem crescido a busca, que a gente identifica que as pessoas têm buscado mais, consultado, contratado mais, é a cobertura de doenças graves, diagnóstico de doenças graves, que pode ali viabilizar um tratamento, muitas vezes que não está coberto pelo plano de saúde, ou algum evento inesperado, enfim, despesas com internação hospitalar, despesas que não estavam previstas. Então, são exemplos de coberturas, assim como indenização por internação hospitalar, reembolso de despesas médicas, são coberturas bastante procuradas dentro do seguro de pessoas. Então, é importante ter em mente que é uma modalidade com vários tipos de seguros diferentes e que tem proteção específica, flexível, totalmente personalizada para qualquer tipo de necessidade e para qualquer tamanho de bolso também, De Paula. É importante lembrar dessa característica também. É assim, né? Porque é tanta cobertura, né, que a gente vê com a riqueza, né, que esse seguro tem, né? Mas tem uma questão, você estava falando, né, e cada vez que se fala sobre seguro, né, a gente passa a ver a dimensão dele, né, eu fiquei pensando assim, ele foi tão importante na vida das civilizações, não é, que teve um líder, né, que não sei se todos conhecem, né, um líder britânico chamado Churchill, né, que ele foi assim, um expoente fantástico, né, durante a guerra, uma pessoa muito querida da população, e ele dizia assim, olha, o seguro é tão importante que se eu pudesse, eu colocaria escrito no umbral de cada porta, de cada casa, né, a importância que o seguro tem para as famílias. Né? E aí, pensando nisso, nessa época o mundo estava em plena guerra. Né? Plena guerra, os soldados voltavam, muitos deles inválidos, doentes, né? Muitos deles, coitados, depois disso, passar esse sofrimento todo, ainda faleciam, né, quando voltavam para casa. Não foi por outra razão, então, que ele foi tão importante assim, se espraiou para o mundo todo. Né? Não apenas no mundo ocidental, como no mundo oriental também, e adquiriu essa importância que ele tem no Japão, por exemplo. A estatística deu conta que no Japão o seguro de vida corresponde a perto de 30% do PIB. Olha só o tamanho que esse negócio tem lá. Né? Bem, mas eu estava falando sobre, eu peguei o teu gancho aqui da pandemia. Tá? E agora a gente vê, né, que essa pandemia trouxe esse sentimento de finitude, né? De que por melhor que a pessoa seja, a pandemia não respeita nada, não respeita nível social, não respeita capacidade de renda, não respeita coisa nenhuma. Né? Todo mundo é mortal para a pandemia e é alvo dela. Né? Você acha que ela trouxe à pandemia um sentimento maior da necessidade do seguro de vida, exatamente por cobrir falecimento, proteger a família em caso de, seja de falecimento, seja de invalidez, seja de doença? Para por aí, você acha que o brasileiro ele já adquiriu essa consciência, especialmente porque a gente sabe que essas catástrofes não param por aí? Qual é a tua avaliação, hein? Perfeito, Márcio. Eu acho que sim, já indo diretamente para a resposta à sua pergunta, eu entendo que sim. A pandemia, sem sombra de dúvida, trouxe esse sentimento da finitude e de uma finitude, lógico, as pessoas entendem, têm o conceito da finitude, faz parte, né, do nosso dia a dia, mas dessa finitude brusca, imediata, né, de um momento para o outro,
pode acontecer, né? A pandemia, a Covid-19 trouxe essa sensação. Então, até de uma forma que, a meu ver, os números já não traduzem mais o tamanho das perdas todas. Então, é evidente que essa realidade, essa nova realidade, trouxe essa sensibilização maior à necessidade, à importância, a necessidade e também a importância da proteção, da prevenção, da proteção àqueles que dependem da gente e até de nós mesmos, né? Porque, que bom, muitas pessoas se recuperam, milhões de pessoas se recuperam, mas aí também tem as sequelas, tem muitas vezes que terão que conviver com uma capacidade laborativa de gerar renda reduzida em função da doença. Então, essa também passa a ser uma preocupação, além da perda, da morte, que é a mais dramática dela. Por mais que a gente, e eu sou uma positivista, sou uma esperançosa, uma realista positiva, né, que é uma expressão que tem tomado muito espaço hoje, sou uma realista positiva, no sentido de que essa situação, hoje que a gente vive, vai passar, mas o aprendizado que ela trouxe vai ficar, né, esse aprendizado, ele vai ficar. Então, essa conscientização do seguro, por exemplo, como um dos instrumentos de proteção, ele deve permanecer. É o que o mercado tem visto de 2 anos para cá, e é, de verdade, a minha expectativa para o futuro também. Tá legal. Aí eu queria que aí o De Paula, o Carlos é experientíssimo, né? Sempre trabalhou com previdência, com vida, é reconhecido, né? É uma carreira reconhecida até pelo esse conhecimento específico que ele tem nessa área. Assim, a outra pergunta, De Paula, é assim: tá bem, tá legal, é importante, é uma coisa. Cabe no bolso de todo mundo esse seguro? Interage com a Ana nesse sentido, De Paula, por favor. Tá ótimo, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Eu agradeço pela pergunta, é importantíssimo, não é? E eu vou interagir com a Ana aqui, mas também ao longo dos anos, né, as pessoas vêm se conscientizando, mas ainda ficou aquele estereótipo de que seguro poderia ser algo caro, né? E eu gosto de trabalhar com 2 pilares. Primeiro, que o seguro é a demonstração da capacidade, né, do ser humano de se associar, né, em bem do grupo, né, em benefício do grupo, né? E essa capacidade de associação, né, aí como desdobramentos até técnicos, né, etc., gerou uma condição hoje onde o preço do seguro, né, de acordo com a necessidade da pessoa, ele cabe no bolso de qualquer cidadão, né? Desde a pessoa mais simples, né, com uma condição econômica mais simples, até uma pessoa que tem uma condição diferenciada. E eu até que gostaria, Ana, que você puxasse um pouquinho aqui, quando a gente fala desde por exemplo, de um seguro funeral, né, ou até o próprio clássico seguro de vida, se você puder trazer para a gente um pouco da tua experiência nesse sentido, eu agradeço, tá bom? Claro, De Paula. O preço. Muita gente tem a impressão de que o seguro é um produto caro e inacessível, né? Primeiro, eu queria aproveitar o teu gancho para dizer que o preço do seguro, na verdade, ele vai, por mais objetiva que seja a pergunta, né, quanto custa, a resposta, ela sempre traz ali depende. Depende de quê? De 2 fatores, né, fatores relacionados direto à pessoa, ao segurado ali, e fatores do próprio seguro, características do seguro. No Brasil, a idade é um dos fatores que tem maior impacto, né, que mais influencia o preço do seguro de vida, mas outros fatores também, como gênero, como condições de saúde, histórico médico próprio e até familiar, hábitos sociais de consumo, prática de esporte e até mesmo o exercício de determinadas profissões podem ser componentes do preço do seu seguro, né? Essas informações, elas são acessadas ali pelas seguradoras através de questionários comuns, muito comuns, que a gente chama de declaração pessoal de saúde. Então, é muito comum a pessoa que está procurando seguro, fazendo cotação, buscando seguro de vida, tenha que preencher lá o seu formulário, declaração pessoal de saúde. E outros fatores que também impactam no preço, De Paula, são fatores relacionados, são características do próprio seguro, como, por exemplo, carência, franquias, também são características de um ou de outro seguro que vão influenciar no seu preço. Agora, toda essa engenharia, né, esse laboratório aí das seguradoras que monitoram, acompanham todas essas informações, essas estatísticas e essas probabilidades, não fazem com que o seguro seja um produto inacessível, muito pelo contrário, né, apesar de toda essa engenharia, os seguros são bastante acessíveis. A gente encontra hoje no mercado soluções, como você bem lembrou, de seguros funeral, da modalidade funeral, a partir de 10, de 15 reais por mês,
né, um seguro funeral com uma capacidade de proteger não só o segurado, mas muitas vezes o grupo familiar, ali contemplando pais, cônjuge, às vezes até sogros, enfim. Então é possível ter coberturas familiares também, os seguros funeral permitem essa adaptação a um preço Mas, bastante Flávia, olha só, acessível. o negócio é o seguinte, o jeitão desse nosso programa aqui é deixar sempre um gostinho de quero mais, tá? Porque a gente estabeleceu um compromisso, assim, daqueles inabaláveis, inafastáveis, que a gente fazia isso em torno de 25, no máximo 30 minutos. Então, ainda tem um tempinho, e você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque a gente tem que falar para o máximo de número de pessoas possível que precisa ou se quer se utilizar desse tipo de seguro. Né? E você comentou, né, sobre essas questões de franquia, comentou sobre o preço e tal, mas a gente sabe que existem dois mundos de seguro, né? Não é isso? É o mundo do seguro individual, familiar, né, que é comprado por si ou para sua família, e existe os seguros coletivos em grupo, tem várias denominações para isso. Como é que é? E aí você conversa com o De Paula aí, tá certo? Como é que é esse mundo, como é que são esses dois mundos de seguro, né? Quais são as principais características e mais ainda, hein? Que cuidado que cada um desses grupos, seja aquele que a família está contratando o indivíduo, seja a empresa contratando para os empregados, deve tomar para poder saber exatamente se ele é importante para esse grupo. Vamos lá. Não, eu acho, Márcio, isso que você colocou é muito importante, quer dizer, eu até, talvez eu puxar uma anterior aqui, né? Uma coisa importante, nós temos o que nós chamamos hoje de ciclo da vida, né? Então, eventualmente a pessoa está no início da carreira, ela tem algum grau de preocupação e corre determinados riscos, essa pessoa passa por alguns processos na vida, eventualmente se casa, tem filhos, atinge a maturidade. Então, eu acho que uma questão que é muito importante, né, é a pessoa ter uma boa consultoria no sentido de ter clareza de quais são as suas necessidades. Eu acho que esse é um componente muito importante. Por exemplo, eu costumo dizer, quando converso em algumas outras intervenções, né, nós viemos de um desenho onde a família era composta por 5, 6, 7, 10 filhos. Né? Hoje, via de regra, o casal que tem 2 filhos já é considerado uma família grande, eventualmente um dos filhos estuda no exterior. Não é? Então, assim, esse processo ele é uma questão importante para que a pessoa tenha clareza de que, para que ela não tenha um desarranjo na sua vida familiar, na sua estrutura econômica, ela tenha algum grau de proteção e, a partir daí, então, estruturar realmente o desenho que ela precisa, do seu ponto de vista de proteção. Né? Eu acho que esse é um componente importante quando a gente olha assim e fala, bom, o que é mais adequado para mim, associando a discussão do custo, dentre outros. Né? Eu acho que esse seria um componente antes de você aí, Ana. Legal, De Paula, é verdade. E uma das formas de acesso bastante comuns ao seguro de pessoas são os seguros coletivos. E aqui vou aproveitar o teu gancho para a gente falar dos seguros coletivos e dos seguros individuais, da diferença entre eles, né? Os seguros coletivos são aqueles que a empresa contrata para os seus empregados, são muito comuns. Muitas vezes eles até vêm de acordos sindicais, coletivos, e são apólices que a empresa contrata, escolhe as regras, define quais são as características, e até por isso mesmo, geralmente são apólices bastante padronizadas, com valores e coberturas bem básicos, né? Muitas vezes as coberturas são em número de salários, é muito comum a gente encontrar apólices empresariais com valores de benefício de capital de 24, de 36 salários, correspondente ao número de salário. Esse valor, como você bem colocou aí, De Paula, né, a questão de fase de vida, né, da sua fase de vida e como buscar, como encontrar o melhor seguro ou quanto de seguro você precisa. Né? Muitas vezes essas apólices empresariais, elas não prevêem a possibilidade de personalização ou de adequação exatamente ao seu momento de vida. Então, elas podem ser complementadas também pelos seguros individuais, né? Que aí sim a pessoa pode fazer uma avaliação da sua fase de vida, do seu momento profissional, da natureza da sua atividade. A gente vê hoje um movimento muito comum de pessoas deixando o seu modelo de trabalho, de empregado, para empreenderem ou para trabalharem como autônomo. Essa já é uma situação que seja uma revisão do seu seguro, né, uma revisão ali dos seus benefícios da sua apólice. Então, seguro de vida
não necessariamente a apólice da empresa pode atender todas as suas necessidades. Então, convém fazer essa avaliação para escolher o melhor formato, né? Tá, e A melhor Ana, é o composição do seu seguinte, seguro. perfeito. E é uma coisa importante, assim, que, como diz o outro, né? O diabo mora nos detalhes, né? E a gente sabe que muitas vezes o segurado ele compra, né? Quando ele não compra, quando é o empregador que é responsável, às vezes as pessoas não ficam ligadas, né? O prazo de vigência é o mesmo para seguro coletivo, para seguro individual? Como é que rola isso? O que é que o segurado tem que ficar atento, né, da vigência do contrato dele? Um bom ponto, Márcio. Em geral, uma das vantagens dos benefícios do seguro coletivo é justamente a possibilidade de compartilhar o preço, o pagamento com a empresa. Muitas vezes a empresa custeia todo o valor do seguro, assume todo o valor do seguro, então é um benefício muito, muito importante hoje, e até muitas empresas usam como uma ferramenta de retenção, né, um benefício bastante valorizado hoje, o seguro cada vez mais tem se mostrado um dos benefícios mais valorizados naquele pacote de benefícios que as empresas agregam, oferecem para os seus funcionários. Em geral, é muito importante ficar atento a dois aspectos, né, no seguro coletivo. O primeiro, o da vigência, como você falou. Os seguros coletivos geralmente são de vigência anual, então a empresa ela pode ali renovar, fazer uma renovação, fazer algumas mudanças na apólice ao longo do tempo. E o preço, Márcio, também é um aspecto bastante importante. Geralmente os seguros coletivos, eles têm o seu preço definido em função do grupo, né, daquele grupo de empregados, que a gente chama, não é um termo técnico, como grupo segurado. Então, qualquer mudança, qualquer redução na quantidade de empregados, ou aumento, enfim, essas situações podem afetar o preço, impactar o preço do seguro. Isso também em função de ter prazos de vigências mais curtos, geralmente as apólices são anuais. Já os seguros individuais, eles podem ser contratados por períodos maiores. A gente vê no mercado hoje à disposição seguros até mesmo vitalícios, né? Então, o prazo de vigência também é um aspecto que diferencia esses seguros coletivos, empresariais, dos seguros individuais. É importante que as pessoas prestem atenção nesse aspecto também. Muito bom, excelente. Mas, enfim, como eu havia adiantado antes, é chegada a hora. Olha, a CNSEG aqui, a FenaPrev, estão agradecidíssimos, né, a participação de vocês, da Paula, a participação de você, da Flávia. A ideia é essa mesma, né? Eu acho que a gente vai voltar para novamente falar sobre o seguro de vida, não tem a menor dúvida disso, né? Não só da importância dele, como também de particularidades, mas fica aqui o nosso agradecimento a vocês, a ambos vocês, pela competência e pela clareza, né, também de colocar coisas tão importantes para a população brasileira. Então, eu quero realmente agradecer, mais uma vez, em nome da FenaPrev, por essa excelente oportunidade de conversar aqui, Márcio, com a presença, a participação da Ana Flávia, né, com a honrosa presença aqui do presidente da Confederação e, sobretudo, com você que nos assiste. Espero que realmente tenha ido ao encontro das expectativas de quem nos assiste nesse momento, e como palavras finais eu gostaria de dizer que os seguros de pessoas hoje, né, nós passamos por um processo de evolução onde existe um produto para cada necessidade, né, que cabe efetivamente, como a Ana Flávia muito bem colocou aqui, no bolso das pessoas, né, então desde uma condição mais simples até quem precisa de algo mais sofisticado. Hoje existe a condição de você realmente se proteger e proteger quem você ama, então não é por uma questão econômica que você vai deixar de gerar proteção para si e para sua família. É importante que você tenha clareza, como a Ana Flávia colocou muito bem aqui, de qual é o seu momento, né, e quais são as suas necessidades no momento, e, sobretudo, procure uma instituição, uma seguradora autorizada a funcionar pelo Estado, pela SUSEP. Essa também é uma questão extremamente importante. A Superintendência de Seguros Privados tem no seu site as seguradoras autorizadas a funcionar, e caso haja dúvida, você pode entrar em contato com a SUSEP ou até com a Confederação ou com a própria FenaPrev. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a CNSEG pela oportunidade. Bom, e aí a gente vai caminhando, infelizmente, a gente vai caminhando para o nosso final aqui de programa com esse tema tão interessante. Eu queria deixar com vocês alguns cuidados, assim, especiais, alguns pontos de atenção especiais. Primeiro, se certificar que você esteja contratando um produto legítimo, legalizado, fiscalizado, registrado. E, segundo, informação. Informação é a chave de tudo hoje. Então, busque informação nos canais oficiais,
junto com profissionais especializados, habilitados, são os corretores, e nos canais oficiais, né, busque informação oficial. Confira sempre as condições gerais do seu seguro, é lá que tem todo o detalhamento, a amplitude das suas coberturas, restrições, exclusões, e em caso de dúvidas, procure também os canais de atendimento oficiais das seguradoras. Eles vão estar lá à disposição para atender, seja através da ouvidoria, dos diferentes canais de atendimento. E é importante, você não precisa de nenhum intermediário, você pode fazer isso diretamente. E eu desejo a todos aqui, caminhando para o nosso encerramento, eu desejo a todos que fiquem bem, que fiquem com saúde, que fiquem seguros. Para quem nos assistindo, muito obrigado pela sua preferência, pelo seu comparecimento, e a gente volta em breve com outros temas do que seguro é esse?